Oi, gente. Tá funcionando? Tá. Eu sou o Yuri, prazer. É um pouco ingrato falar depois desse texto. E ainda mais que eu não tinha uma impressora em casa, então eu vou falar olhando um pouco pro celular. Peço desculpas, mas eu estou prestando atenção em vocês. Essa fala minha vem muito depois da exposição do Grupo Cultura, que a gente fez, eu e o lá no MAN, comemorando os 70 anos do manifesto, que o Maurício não assinou. E acho que por questão do Cordeiro, né, a gente tem pensado nisso, porque logo depois, no mês seguinte, o Maurício já era da Cultura nas revistas. E também da Bolsa, que atualmente eu estou desenvolvendo pesquisa no IAC sobre o Fiamin. Então, a olhar esses dois artistas, né, pensar eles dois em conjunto, e depois de ter pensado a ideia do grupo, tem me levado a lembrar de uma coisa que a professora Ana Maria Beluso dizia na ocasião de lançamento, de relançamento do catálogo, que era o Projeto Construtivo Brasileiro, que foi lá na Pina, né, no Cotec. Ela dizia uma coisa assim, acho isso em 2017, né? Ela dizia, acho que para olhar esses artistas hoje, os artistas da tradição concreta e da tradição abstrata e construtiva brasileira, seria importante a gente considerar o vocabulário que eles manejam e os significados que cada um dá para esses processos, né? Concreto, abstração, composição, essas coisas que eles às vezes até intitulam suas obras como, e que são fundamentais para a gente entender qual é o programa de enfrentamento desses artistas dessas questões, assim. Então, quando eu fui olhar tanto para o Maurício como para o Fiamin, eu percebi que eles usavam as mesmas palavras, né, para procedimentos diferentes. E isso refletia a formação diferente dos dois, né? O Fiamin, uma formação mais de gráfica, trabalhando desde o início como impressor, uma formação do liceu, que vem ali, que agora a gente está encontrando nos desenhos, os exercícios de geometria descritiva do Fiamin, enquanto ele estava no liceu como aluno de Valdemar da Costa. Então, isso mostra uma gênese, né, do desenho geométrico na obra do Fiamin, que é muito diferente, ao meu ver, de como o Maurício Nogueira Lima usa a abstração e vai usar a geometria e a arte concreta no trabalho dele. Então, a minha fala aqui vem um pouco a reboque dessas duas coisas, assim, de pensar os termos e de pensar a formação do Maurício, né? E aí, uma coisa que me ajudou muito é o trabalho que a Estela faz no arquivo do Maurício, porque lá tinha uma apostila do IAC, que é essa apostila da aula de composição, ministrada pelo Jacob Rust, que é um arquiteto, professor do IAC, mas ele não dava aula de arquitetura, ele dava aula de composição nas artes plásticas, era esse o nome da disciplina. E em 51, a apostila é de 51, quando o Maurício está cursando, né? E ele define composição como nada mais, ele primeiro faz todo o preâmbulo falando como é difícil definir composição, mas define composição como nada mais, nada menos que uma forma de organização do espaço. O que para quem estuda século XIX, para quem conhece a formação da academia, enfim, de belas artes no Brasil, entende que é uma palavra, um jeito muito diferente de entender composição do da academia, que tinha uma ideia ali de uma organização do espaço decorativo. E aqui o Jacob Rust está falando de um espaço que é diferente, né? Que é esse espaço que o Maurício vai se prestar a organizar. Então, eu acho que eu queria aqui retomar com vocês 4 pontos do pensamento do Maurício, que definem um pouco os termos do que ele está trabalhando e que eu acho que ajuda a gente
a pensar em como ele se organiza entre essas escalas de produção que vão dele, né, do desenho de projeto, passam pela pintura, passam por objetos, pela gráfica e chega em intervenções arquitetônicas como o Chico mostrou aqui para a gente. Então, eu acho que o primeiro ponto a entender nessas falas desses artistas ligados à cultura é uma coisa que aparece sempre quando eles estão falando do trabalho que eles fazem antes, né, de 49, até 52, do trabalho que ainda é figurativo, que é essa coisa deles descobrindo a pintura, né, descobrindo que a pintura é uma superfície. E eles falam isso muito a partir do procedimento da abstração. Então, acho que isso entender que a abstração é um procedimento no trabalho desses artistas e tratar ela menos como uma questão de estilo, né? Eu sei que as pessoas evitam essa palavra, mas entender que ela é de fato um procedimento é muito importante, porque a abstração é um jeito deles descobrirem esse espaço do quadro, né? Então, tem a inauguração de um espaço autônomo, que, no entanto, é um espaço real de intervenção. E isso é importante, né? É a inauguração do quadro como um espaço de intervenção. Então, a abstração é um procedimento de análise desse espaço que eles vão usando, né? E principalmente o Maurício, eu acho que vai temperando com a figuração em diversos teores, né? Às vezes é mais analítico, portanto mais abstrato, mais analítico da forma, às vezes é mais figurativo, mais representativo, mas a gente percebe mesmo como é um procedimento de trabalho, é um jeito de encarar essa superfície. Bom, a partir desse procedimento de análise, eu acho que é importante a gente entender aí o encontro com essa nova disciplina, né? Essa disciplina que o Jacob Busch dá no IAC, que é, ao inaugurar um espaço de análise, esse espaço abstrato, né? E que é um espaço de intervenção, é preciso organizá-lo, né? A partir da composição. Então, a composição, e a gente vai ver isso, a gente viu isso nessas peças que o Chico nos mostrou, né? Aqui tem um sentido de organização do espaço moderno, né? De organização desse espaço que eles querem intervir. Então, eu acho sempre interessante entender que, bom, inaugurou esse espaço está pronto para a nossa intervenção, né? A gente conheceu esse espaço e a gente conheceu essas formas. Agora, se trata de articulá-las nesse plano e organizá-las de um jeito, alguns usam essa palavra racional, mas essa palavra não é uma palavra que aparece muito, eu acho, no discurso do Maurício, né? Aparece mais composição mesmo e o exercício de produzir desse jeito, né? E aí tem a segunda, acho que o terceiro termo que aparece na fala do Maurício, que eu acho bem, quase cronológico, né? De acordo com as exposições, que é o termo concreto, né? E a ideia de dar visibilidade às ideias, que, como o Valdemar Cordeiro empresta lá do Max Bill, para fazer o título das suas obras, né? Essa ideia de dar concretude, dar forma a ideias abstratas. Isso, para mim, ainda não é muito claro, mas eu acho que quando a gente vai fazer olhar com calma para os termos que esses artistas requisitam, olhar com calma para os trabalhos, eu acho que aí tem uma diferença muito fina, mas que entre composição e arte concreta, mas que vai ser muito reveladora do jeito que eles enfrentam os problemas, né? Esses problemas de organização, tanto da superfície abstrata do quadro, como a organização da cidade, como a gente viu aqui, né? Então, acho que prestar atenção nessa mudança é uma coisa que eu tenho pretendido me dedicar, assim, né? E o concreto, como eu vinha falando, é uma organização que é uma formalização, né, dessas ideias abstratas, da forma, da visibilidade a essas coisas que não
não tem exatamente forma, mas que eu acho que organiza, né, que se contrapõe a esse espaço real por excelência que a análise da abstração inaugurou. Né? Então acho que tem esses dois pontos importantes da gente notar. E aí é muito interessante como ele vem tratando o tempo inteiro de trabalhar com essa ideia de cidade, né? E ele vai falar, ele vai misturar muito a palavra cidade, os termos de cidade, urbano, com a ideia de concreto, né? Com a ideia com um termo ideia, né? Então é quase como se a cidade fosse também, em alguma medida, nesse doutorado que o Chico mostrou, nesse nesse mestrado que o Chico mostrou os desenhos, né, que vão dar lá na intervenção da Sambem, é quase como se ele tratasse a cidade como uma ideia abstrata, a qual ele precisa dar visibilidade, né, a qual ele precisa mostrar. E eu acho que aí entra no último termo da minha fala, que eu acho que é como ele articula as escalas, né, e como ele vai... Mas eu vou terminar. Como ele articula como o trabalho, uma coisa muito instigante e curiosa no trabalho do Maurício é perceber como a variação de escala é uma coisa muito tranquila para ele. E eu acho que, né, uma coisa, o desenho não perde qualidade quando ele é ampliado ou quando ele é diminuído. E eu acho que isso é muito curioso, assim, eu fiquei pensando como que isso, né, como que ele ganha tanta fluência nesse trabalho. Eu acho que tem nos anos 50 uma coisa muito vinda de considerar mesmo o espaço de projeto como um espaço abstrato e, portanto, poder variar muito bem essas escalas de desenho, mas eu acho que tem, a partir dos anos 60 e principalmente dos anos 70, quando ele começa a trabalhar com a serigrafia, uma coisa física mesmo, de manipulação desses registros dessas telas, que vai fazer com que essas relações, né, de composição, aí com organização do espaço abstrato e de dar concretude às ideias, virem uma coisa feita em camadas. E eu acho que isso que é importante olhar nas serigrafias, né? As coisas são camadas e cada cor é uma camada na tela de serigrafia, e ele vai sobrepondo isso e organizando isso de forma que isso vira um procedimento mesmo no trabalho dele, né? E que, de novo, volte ao procedimento abstrato, volte a uma forma de analisar as superfícies com as quais ele está lidando, né? E aí eu acho que, para terminar, quando ele vai transpor mais uma fronteira de escala e chegar no urbano, essa experiência da serigrafia, ela é muito formadora do jeito que ele vai olhar para essas empenas da cidade, né? Porque ele junta, muitas vezes, coisas que estão em distâncias diferentes do nosso olho, né? Várias superfícies, vários registros de cidade, várias telas de serigrafia, num mesmo plano. Ele quase junta, são apenas espaços abstratos na cabeça dele, né? Que se organizam, né, a partir da serigrafia dele, mas esses espaços têm distâncias diferentes. Então acho que aí ele está lidando de novo com essa perspectiva da abstração como análise, da composição como organização do espaço e da arte concreta como uma forma de transformar a cidade em ideia, mas vem concorrendo junto o procedimento da serigrafia e das camadas como uma forma de organizar esse espaço, né, que é completamente diferente do espaço plano, né, da arte concreta e do que ele fazia nos anos 50. Então acho que tem aí uma coisa para a gente perceber, né, como a gráfica, como a gravura, né, como a serigrafia leva a um pensamento sobre a cidade que não é um pensamento nada trivial, né, de fato,
boa parte da história da arte se esforça para dar profundidade, para reconhecer a profundidade entre esses planos. E ele justamente encontra uma continuidade entre eles, né? Uma continuidade entre empenas cegas que vão se organizando no espaço e que ele consegue, a partir dessa ideia abstrata da cidade, transformar em plano. Eu acho que é isso. Posso rapidamente tentar comentar todo mundo e aí a gente abre para perguntas? Estou ferrada, é bom. Vamos lá. Eu acho que primeiro, antes de comentar cada fala, eu queria pontuar algo que foi surgindo durante essas apresentações. Maurício é um projetista. Eu acho que isso é uma coisa importante de ser dita e deixar isso bem claro. Assim. Maurício projetava. O que isso quer dizer? As serigrafias que estão ali na exposição, o projeto é Maurício. Mas assim, quem executou a serigrafia não foi o Maurício. Maurício não tinha nenhum problema de pedir para uma gráfica fazer, ou de pedir para um terceiro fazer, muitas vezes Fernando Lemos. Ele não tinha nenhum problema em fazer isso. Ele sabia fazer. Mas a ideia do projeto e essa continuidade do processo de pesquisa, então, faço um estudo, vou para outro estudo, vou para outro estudo, volto para um estudo de 50, jogo no trabalho de 90. Ele não tinha nenhum problema de trabalhar nesse espaço, e aí eu entro nessa segunda questão. Maurício é projetista e Maurício trabalha no espaço bidimensional e reticular. Então ele projeta no espaço bidimensional e reticular. Sim, ele olha para a cidade, ele olha para a antena, ele olha para esses planos, mas na hora do projeto, desse voltar-se para essa prancha do arquiteto, é esse espaço bidimensional. E algo que a gente estava comentando, eu e Chico, antes desse seminário, é um espaço bidimensional reticular e pequeno, de pequena escala. Eu acho que isso é extremamente interessante. A maior parte do nosso acervo no Instituto é formado por pequenos estudos, de uma quantidade enorme, e uma colorística muito forte desde o princípio. Então tem uma fala do Augusto de Campos, toda vez que eu converso com o Augusto, ele fala, Estela, Maurício é colorística, Maurício é cor, e tem que pensar em cor. Maurício, ele, desde quando ele começa a pintar, que é em 48, em Porto Alegre, quando ele está fazendo o curso de Belas Artes, ele vive um período muito curto em Porto Alegre, adolescência, dos 15 aos 17, 18, depois ele retorna para São Paulo. Maurício sempre trabalhou com representação, sempre figuração, sempre, nunca deixou de ser um artista figurativo. Isso é muito, apesar de ele deve estar muito bravo comigo agora numa hora dessa, né? Mas tudo bem. Mas ele sempre foi figurativo. A gente tem desenhos e trabalhos dele, 48, 49, 50, 51, de desenhos. Essa questão do concreto, a questão da abstração como ferramenta, sensacional. Isso é no MASP, é no IAC. Com a apostila do Jacob, que uma série de exercícios ali na apostila nós temos no Instituto. Ele guardou os exercícios. E são os mesmos da apostila. E pensar o espaço, esse espaço bidimensional e trabalhar esse espaço. Mas isso é uma coisa importante, assim, o Maurício nunca deixou de fazer figuração, nunca deixou de pensar em representação. O mestrado dele da Cidade para a Cidade, que é basicamente como ele fez o painel na Empena São Bento, se a gente pega todo o mestrado, ele começa pensando figuramente, é a representação da cidade. Em estudos do mesmo tamanho, pequenos. Então, todo o mestrado o desenvolvimento visual. Maurício não é um artista, um arquiteto, um pensador da escrita, do verbo. Maurício é um intelectual visual, da imagem. Ele pensa a imagem, ele não
pensa a partir do verbo. Mas o mestrado dele, essas pranchas, é o caminho desse olhar, é um método concreto, que ele nomeia como método concreto, de olhar para a cidade a partir de uma representação, extrair esse elemento geométrico para pensar o espaço abstrato e aí voltar para a cidade. Então, ele olha para a cidade, ele representa essa cidade, ele extrai dessa representação uma forma geométrica. E aí, a partir disso, ele trabalha para voltar para a cidade. Então, ele reforça a questão geométrica da cidade nessas intervenções. Sim, mas ele, o primeiro momento, o primeiro registro, o começo do estudo, é a partir de uma representação. Aí eu vou fazer alguns comentários gerais, assim, para passar também para o público. Essa questão da ruptura é muito interessante, assim, no manifesto. Recentemente eu encontrei uma entrevista do Maurício, de 98, antes dele ficar senil. O Maurício teve um câncer avassalador e acabou ficando senil, aonde ele diz que estava lá, ele, o Bonner, toda a galera do Agricultura, e o Cordeiro brigou com o Geraldo brigou com o Cordeiro, o Maurício era pupilo do Cordeiro, o Bonner era pupilo do Geraldo, o seu pupilo não vai assinar, o meu pupilo também não vai assinar. O Maurício tinha 21 anos, o Bonner também era novinho, e aí não tem assinatura dos dois. Mas se a gente pega faz uma pesquisa histórica pelos catálogos, por revistas, por menções, pelos currículos do Maurício, isso é algo interessante, assim. Eu aprendo muito com o Maurício através dos currículos dele. Ele tem mais de 30 currículos profissionais, aonde cada currículo ele vai tratando e pensando ele, enquanto sujeito profissional, de uma forma. E aí, nesses currículos, ele cita membro do Grupo Ruptura, não era membro do Grupo Ruptura, eu era membro do Grupo Ruptura. Então, há uma questão ali que ele só vai tratar publicamente sobre isso a partir de 83, uma entrevista longa para a revista Artes, que ali ele começa a falar, cutucar, então, porque eu estava lá. Talvez por uma consciência histórica que já estava sendo construído desde do projeto construtivo, de que assim, olha, foi algo muito importante estar ali, assinar o nome no manifesto. O Maurício começa, a partir do projeto construtivo, em entrevistas, citar essa questão no manifesto. Mas é isso, eu tenho falas do Maurício. Eu não tenho nenhum documento não que isso não seja um documento, mas eu não tenho uma outra fala, um outro pai. O Augusto fala que ele estava, mas também é isso, né? O Augusto, enfim. Mas esse é o ponto. E tem uma informação que eu também acho importante para pensar: Maurício arquiteto, Maurício cidade. Em 54, Maurício já está como arquiteto, fazendo aluno de graduação na arquitetura do Mackenzie. Isso também é legal porque Maurício deu aula no Mackenzie de 64 a 68, 68 a 69. Alunos do Maurício no Mackenzie lembram do Maurício como arquiteto. Alunos do Maurício na FAO lembram do Maurício como artista. Isso é importante salientar isso. Em 54, o Maurício já está no IAB, participando das ações do IAB, e ele participa de um congresso que foi muito importante, que é o Congresso Internacional de Arquitetos, que aconteceu em São Paulo, foi uma semana. Tem um catálogo desse tamanho, fotos e mais fotos dos arquitetos de renome internacional, indo em churrasco, indo em baile, indo em praia. O catálogo é incrível, as fotos são maravilhosas. E o Maurício está lá. O Maurício está participando de um debate sobre a intervenção da arte na cidade. Tem foto, tem registro, tem uma produção. Eles produzem um documento onde eles citam lá 10 pontos que eles acham importante para pensar a inserção da arte na cidade. Então, há ali uma discussão já desde 54 sobre esse lugar da cidade como ideia. E nas últimas entrevistas do Maurício, ele cita muito, e por isso que eu usei no começo desse seminário, essas duas chaves, vivência e experiência.
o Maurício cita nos depoimentos dele, principalmente depoimento para o Museu da Cidade, essa importância da transformação da cidade de São Paulo na vivência dele enquanto criança. Então, as memórias do Maurício de infância são memórias que envolvem a questão da cidade. O bonde, a construção da Praça da Sé, a derrubada dos prédios, caminhar pelos casarões antigos da Sé. Essas memórias sempre têm uma questão envolvendo o espaço urbano. E aí, quando ele volta para São Paulo, esse pouco período em Porto Alegre, volta para São Paulo, isso está presente também nessas grandes transformações que São Paulo está passando em 50. A questão da vitrine e das formas, eu lembrei, o Maurício participou da construção da vitrine do estande do Pará, no Parque Centenário, em 54, que era o Leopoldo Haag que estava fazendo. Sim. Então, ele tem é quase como pensar para o público, para esse espaço público, transformar esse espaço a partir da abstração como ferramenta e essa devolutiva. Das feiras, Chico, ele só não fez o logo do Salão do Automóvel porque a Willys Overland, que era, né, a marca de carro, pagou uma nota para ele não fazer o logo, mas para fazer o stand da Willys. E aí saiu uma matéria, saiu matéria de jornal, porque era um stand tão grande, tão óptico, tão futurista, que as pessoas só ficavam no stand da Willys, assim. Aí a Volks, a Ford, pô, gente, né? Quem que é esse rapaz aí que está fazendo esse stand desse tamanho, né? Então, por isso que ele não fez o logo. E ele foi diretor da Alcântara Machado em 64. Ele foi diretor de propaganda, por 6 meses pediu demissão, porque brigou com todo mundo e falou, vou para a docência, que lá eu posso, né, ser mais livre, assim. Tem documentação desse? Tem a carta de demissão dele. Não, desse caso. Tem, a gente tem um folder, tem os estudos da Willys, tem a revista. Oi? Fotos do stand? Tem fotos do stand. É mal. Você vai reconstruir? Você vai. Tem muitas coisas, assim, acho que a última questão que eu queria comentar para abrir é a questão do hidrocor, né, que a gente estava comentando ali em cima. Eu fiquei com isso na cabeça, mas eu não tinha coragem de trazer, assim, gente, se eu começar a falar que o Maurício fazia todos os estudos a partir de hidrocor, né, e assim, essa é a ferramenta dele, acho que as pessoas vão olhar para mim assim, mas sim, essa era a ferramenta, não só para o espaço, pensando na abstração, pensando esse espaço concreto, mas Maurício, isso é interessante, né? Maurício tinha um hábito de trabalho que ele começava a trabalhar no ateliê à tarde, quando ele não tinha aula, ele lia jornal toda a parte da manhã, ele lia jornal, começava a trabalhar à tarde e até às 5, a partir das 5 era o uísque e os amigos que iam no ateliê, porque o ateliê é casa. A gente tem que aprender. Não, mas isso é interessante, porque a partir das 5, o Maurício deixava de ser o artista concreto e virava artista figurativo, porque ele desenhava os amigos, ele desenhava as festas. Então nós temos desenhos e mais desenhos de pessoas e figurativos dessas festas, desses encontros. E aí no dia seguinte, ele volta para o concreto, sem o uísque, acho que o uísque não fazia chave. Quando você organizar uma exposição, você não, vai gente, colocar olha, você pode fazer 2 núcleos, um dia e a noite. Nossa, isso é incrível, isso é incrível, super fácil, assim, super. Eu escolhi sobre isso. Oi? Então, o Maurício não era do verbo, mas o Maurício fazia poemas. Sei. E aí os poemas são eróticos, mas quando ele é o concreto, quando ele está sem uísque, os poemas, e aí sim é interessante porque ele vai ter um trabalho com poesia, que é um trabalho, que tem um termo que ele usa, que é o Poesicidades, que é um termo de 64. Maurício faz uma individual em 64 e o texto da individual é dele e o texto é um poema. E esse texto fala sobre coisicidades, as coisas da cidade,
a cidade como ideia, a cidade como transformação, e ali ele começa a tratar mais dessa questão da ditadura, vem a referência ao momento esquerda, né? Então vem com essa, acho que esse verbo, essa verborragia, esse verbo no sentido concreto, assim, do poema, do concreto, fica nesse período aí, de 64 até 66, que aí ele entra nos livros, né,